família da codificação. Olha só, quem é que não conhece a família da codificação? Bom, se não conhece, nós podemos até não conhecer, mas nós sabemos que existe, não sabemos? O livro dos Espíritos, que nós poderíamos dizer que é o pai de todos, ou, se quiserem, a mãe de todos os outros livros, porque é a partir do livro dos Espíritos que tudo surgiu. O livro dos Espíritos perguntou e pergunta, e continua perguntando. Então, todas as perguntas feitas em O Livro dos Espíritos tiveram respostas. Mas essas respostas geraram outras perguntas. Mas o que é isso? Então, essas outras perguntas foram respondidas pelos outros livros. Por exemplo, o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então, para nós estarmos em uma reunião mediúnica, nós precisamos conhecer, não digo nem tão profundamente, mas ter lido com bastante atenção e conhecer o básico, que é o Livro dos Médiuns. Lembrando que Allan Kardec fala que o Livro dos Médiuns é uma continuação de O Livro dos Espíritos. Se ele é uma continuação, é como se ele saísse dele mesmo. É como se fosse aquela reprodução que o próprio ser se multiplica em dois. Eu esqueci o nome, como dá o Aloysio, de repente pode me ajudar. O próprio ser se multiplica e ele forma dois seres. Então, o Livro dos Espíritos, hein? Não entendi? É como se fosse um clone, mas não é um clone, porque o Livro dos Médiuns contém algo que o outro não contém. No Livro dos Médiuns é a prática. Quando a gente fala de prática espírita, nós devemos lembrar que a prática espírita é o intercâmbio mediúnico. É o diálogo com os espíritos. A vivência espírita, não. Nós podemos vivenciar o espiritismo, a parte moral ou a parte filosófica, mas o espiritismo prático é o intercâmbio. Isso é o que diz Kardec. Depois tem a parte moral, o Evangelho segundo o Espiritismo. Como que nós devemos agir com o médium obsediado? O Evangelho segundo o Espiritismo, conduta, as máximas morais do Cristo mostra como nós devemos agir. Como? Fazendo a Ele aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Em detrimento de um, eu ajudo o maior número. Eu posso observar o ato do outro, posso repreender o outro, mesmo se eu faço aquilo. Itens 19, 20 e 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o céu e o inferno. Quem de nós nunca experimentou esses dois estados? E nós aqui estamos só começando a família espírita, que é a família da codificação. E depois a Gênesis, quando nós começamos a nos procurar de onde nós viemos. Como nós surgimos? De que nós somos feitos? Para onde nós vamos? Quando nós começamos a procurar a origem das coisas, nós descobrimos isso na Gênesis. Então, esta é a família da codificação. Então, para sermos espíritas e da família espírita, precisamos nos transformar moralmente, precisamos nos modificar, nos esforçar para domar as nossas inclinações más, mas precisamos conhecer esta família espírita, essa família da codificação.